Então vamos fazer mais 2 partes. Hoje vai ser um tempo gostoso. Estamos aí com um tempo mais que é sabadão, né? Estamos aí animados. Quero mandar um abraço para o Márcio, para o Marcos, Alex. Quero mandar um abraço para a Fátima, para a Adriana, para o Vinícius. Quero mandar um abraço para todos aqueles que têm se inscrito nas páginas. Se inscreva aí nas nossas páginas do YouTube. Nos ajude a impulsionar esses vídeos. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, nós vamos cortar em 3 partes, ok? Essa é a primeira parte que é a introdução. E agora vamos entrar, a partir de agora, nesse slide que está aqui, com os textos. Pega papel, caneta, Bíblia, e nós vamos agora aprender o Evangelho desse novo pacto. Tá certo? Ok? Nessa segunda parte, então, sejam muito bem-vindos. Você que está entrando agora aí, seja bem-vindo. Você que chegou agora no canal, você que está pelo Facebook, pelo YouTube, né? Temos aí mais de 4 canais simultâneos, né? Não estou preocupado com o número de pessoas, né? Quanto mais pessoas escutar, melhor, mas eu não estou preocupado no sentido, uma pessoa, ela pode impactar milhões de vidas. E eu creio que você pode ser esse canal, Deus te levantando agora como ministro da reconciliação. Ok? Vamos entrar então na segunda etapa, na segunda parte. Eu vou colocar aqui, meu monitor está aqui. Então se eu colocar a mão assim, esticar a mão na frente da câmera aqui, entenda que eu vou apertar aqui para a gente poder estarmos juntos aí com o texto bem grandão na tela. Ok? Preparados aí? Vamos lá. Essa segunda parte da justificação pela fé, edição especial de sábado, ok? Preparados aí? Crescendo na graça e no conhecimento. Olha aí. Ok. Vou tomar minha água aqui. Olha como que era o homem antes da queda, para entendermos o que o segundo Adão veio fazer, que é Jesus, veio fazer. Nós temos que entender como era no Éden. Nós vamos entender como Adão, o primeiro Adão, vivia. Então, nós sabemos a história toda, eu vou adiantar aqui, mas o texto diz, 1 Coríntios 15, 45, diz assim: assim ele também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ok? Então nesse texto aí, 1 Coríntios 15, 45, está dizendo que Adão, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Ok? Então ele estava ali no Éden, Deus fez ele para poder governar. Essa é a nossa natureza hoje em Cristo. Deus nos chama para governar as coisas e não pessoas, ok? Deus não te fez juiz, Deus não te fez para que você possa ser escravo de outra pessoa. Deus te fez livre e você para governar o seu mundo, não as pessoas, mas as coisas, as circunstâncias, ok? E entenda, olha como que era Adão: inocente, santo, justo, nobre, mente poderosa, em harmonia com Deus, sem doença, livre, sem culpa, lembra disso, sem medo, feliz, perfeita consciência e tudo que você possa imaginar de bom. Isso está lá em Gênesis, vai falar, eu não sei se está escrito certo, não sei se está em inglês, Gênesis, está errado aí, mas capítulo 1, versículo 26 a 27, você vai ver que o que diz lá? Fala que Deus, né, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Olha o que diz aí no segundo slide. Acompanhe comigo aí. Maravilhoso esse entendimento. Você vai avançando aí. Olha o que diz:
Esse é o estado, aquele estado lá, esse primeiro aqui, esse primeiro, vou voltar aqui o slide, ó, antes da queda, antes da queda. Agora vamos ver depois da queda. Olha depois da queda, olha a diferença. O homem depois da queda estava infeliz, é o oposto de tudo que estava lá no primeiro slide, né? Ele não estava mais em harmonia com Deus, ele estava injusto, não estava mais ali inocente, ele estava condenado. A mente dele já tinha recebido uma sentença, né? Estava ali já no estado de receber todas as condições humanas, né? Que hoje nós vemos já doenças, pestes, né? Não estava mais livre, estava preso, escravo dele mesmo, daquilo que ele estava culpado, com medo. Lembra lá quando apareceu Deus no Éden, estava lá com medo, se escondendo, né? A consciência dele não estava perfeita mais. E então, depois da queda, a condição do homem foi reduzida à ruína. Após a queda foi horrível e trouxe consequências a todos os homens. Consequência a todos os homens. E é interessante, olha só, as pessoas têm que entender que depois da queda, as fortes tendências malignas, apetite feroz para a maldade, fortes desejos não naturais, que fala lá em 1 Romanos. Vamos ler um textinho dele aqui ainda hoje, ok? Estou aqui embaixo alguns textos aí. Lembra lá em Gênesis 4, Caim matou Abel, né? Ali você vê o irmão matando, um matando o outro, pai contra filho, filho contra pai, de maneira terrível na nossa sociedade. Então o que acontece? As batalhas travadas, né, que nós falamos agora em Gênesis 4, Romanos vai falar sobre isso, que homem agora tendo relação com homem, mulher com mulher, e daí você vê toda essa bagunça. Como eu também falei, as pessoas, em vez de buscar a Deus, agora elas começam a buscar aos homens. Os homens se tornaram deuses, né? Se não for a mão daquele, eu não recebo a minha cura. Se não for o lenço daquele, se não for o óleo daquele monte que estava lá durante 30 dias no monte enterrado, ou que seja qualquer tipo de obras terrenas, as pessoas inverteram, em vez de procurar a Deus, estão procurando os homens, as coisas que são objetos, que dizem ser consagrados, né? Entenda, você é consagrado, você é uma pessoa separada por Deus, uma pessoa amada, uma pessoa que Deus chamou, tá bom? Ok? Mateus 15, Jesus falou que os desígnios do coração do homem, né, os maus desígnios, vêm do coração. Então assim, olha o que diz Gálatas 5,17. Portanto, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. É o diabo que luta ou é a carne? Jesus também disse lá em Mateus 5, em Mateus 15, que era o coração do homem. Romanos diz que era o coração do homem também. Em nenhum tempo vai falar que é o diabo, mas a queda do homem trouxe essa situação e essa decadência, vamos dizer assim. O homem, ele caiu. E agora, o que acontece? É interessante, vamos voltar aqui um pouquinho. Estamos aí, ao vivo, ok? Nesse sábado, são 6:06 no Brasil, são 5:06 aqui nos Estados Unidos. É interessante que esses textos só nos alertam o seguinte: se nós não entendemos resgatar a nossa identidade em Cristo, resgatar a nossa identidade através do ressurreto, do Evangelho daquele que Ele nos trouxe vida. Quando que Jesus nos trouxe vida? Ele nos trouxe vida quando Ele ressuscitou. Ainda quando aqueles homens que estavam lá, estavam nos seus pecados e delitos, Jesus se manifestou com vida, e vida em abundância. E essa obra foi feita no Espírito.
Esse pacto foi feito no Espírito e nunca mais o céu se fechou. Nunca mais o céu está travado. Para aqueles que são filhos, não. Para aqueles que entendem a mensagem, para aqueles que entendem o Evangelho, aqueles que são filhos, os céus estão abertos, porque o sangue continua em validade plena. O pacto da nova aliança continua em validade eterna. Esse é um pacto eterno, é um pacto de amor. Entenda, o estado do homem, após a queda do homem lá no Éden, o primeiro Adão, é lamentável, é terrível. Olha o que diz aí no nosso slide. Acompanhe comigo aí. Após a queda, olha o que diz. Pois, está aqui acima, né? Está aqui. Aqui, bem aqui em cima. Se você colocar bem grandão no seu Facebook, aí no seu YouTube, você vai poder ver melhor, ok? Vou tentar inverter ele aqui, que está me atrapalhando. Vou tentar inverter ele para o lado de cá. Tirar aqui ele, passar ele para cá. Beleza. Ok? Tá. Então agora ele está aqui. Opa, está aqui. Tá? Então estamos aí. Seguindo a segunda parte, então, do nosso material, do nosso estudo, justificação pela fé, sem obras, pois, olha o que diz Romanos 3, de 9 a 10. Depois você lê todo o contexto, Paulo vai estar falando com judeus que amam uma obra. Será que é parecido com alguém que a gente conhece? Que estão tentando aí correr para se justificar, correr para poder falar que estão santos, estão justos, que Deus ama eles porque eles estão correndo. Era assim os judeus. E Paulo está falando, meu irmão, não é assim. Olha só o que Paulo fala agora. Pois que somos nós mais excelentes? Essa é a pergunta que eu faço para o sistema religioso desta geração. Vocês são mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstrou que tanto judeu, um pacto, velha aliança, olha como ele separa os pactos, como gregos são gentios, um novo pacto que uniu os dois agora, não para trazer o judaísmo, mas para trazer o cristianismo, uma sã doutrina, uma nova consciência, uma boa consciência. Lembra como era a consciência de Adão lá no Éden? A consciência de Adão como que era? Inocente, santa, justa, nobre, mente poderosa, em harmonia com Deus, sem doença, livre, sem culpa, sem medo, feliz. Bem-aventurado o que é? Feliz, né? Perfeita consciência em tudo que você possa imaginar. Assim era no Éden. O que aconteceu na cruz? Aqui está falando depois da queda, ainda Paulo está colocando ali a consciência dos judeus e também dos irmãos que estavam ali, que eram gentios. Ele está dizendo aí, vocês são mais excelentes porque vocês têm a lei? De maneira nenhuma. Que lei é obra, justificação pelas obras. Todos estão debaixo do pecado. Entenda, todos pecaram. Olha aí, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Aí a igreja evangélica romana conhece muito bem. Eles vivem nesse texto, está vendo aí? Não há nenhum justo. Ah, não há nenhum justo sequer. E para o texto aí, isola o texto, cria-se uma doutrina, escraviza o povo, tem que pagar preço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estão debaixo de condenação e tentando, e vai, sobe com um balde de água e desce com um balde de óleo, e sobe de novo e desce de novo, tentando se promover. Ele fala, Deus, eu sou tão bom, que olha, eu fiz 40 dias de jejum, olha, eu sou melhor que o fulano, que o ciclano, e se justificam, e se gabam na carne, e falam que Deus está movendo, Deus está agindo.
tudo por base da lei, obras. Mas o texto não para aí. Olha o que diz. Olha o que acontece. Mesmo antes da cruz, todos os sacrifícios antes da cruz. Olha como que diz no livro de Isaías, 64, verso 6. Olha o que diz. Somos como o impuro, todos nós, ou somente alguns? Isso inclusive os santarrões, sacerdotes, todos os nossos atos de justiça. Eu vou falar disso aqui na frente, vai falar disso, no próximo texto. Quais eram os atos de justiça? Faz a pergunta para mim. Jesus um dia fez lá a comparação do fariseu e do publicano. Dou o dízimo, jejuo, eu sou o cara. O publicano olhou para lá e falou assim, não tem nada disso que ele está fazendo. O que Jesus estava falando? A mudança de mentalidade. Não será mais por essas obras, não será mais dessa maneira. E ele perguntou, qual deles foram justificados? Sabe o que aconteceu? O publicano. E é interessante, olha o que diz, são o quê? Como trapo de imundícia, ou trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe, para perto ou para longe. Sabe o que te traz para perto e nunca mais fica longe? O sangue de Cristo, o novo pacto. Sobre essa nova aliança, você está perto de Deus e não está longe. Sobre essa nova aliança, você não tem mais culpa, você foi inocentado. Existe perdão para você. O perdão já foi declarado na cruz, como ele diz lá, está consumado. Então entenda, olha o que diz no livro de Hebreus. Eu quero que você leia, pega a tua Bíblia, ou leia. Se você não acredita no que eu coloquei aí, está aí no slide, vai na tua Bíblia. Mas vai aí primeiro no Romanos 4, de 1 a 8. Depois vamos lá em Hebreus. Ainda vamos em Hebreus para a gente entender qual eram esses atos de justiça que eles praticavam. Olha o que diz aí. Romanos 4, de 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Segundo o que, irmão? A carne. Muitos se gabavam, eu sou filho de Abraão segundo a carne. Eu sou filho de Abraão. E olha o que diz o verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. É assim que o povo vive, pensa que está se gabando diante de Deus. Quando o cara faz qualquer obra, obras da lei, obras da carne, obras de Jesus de Nazaré, ele está diante de Deus, porque ele já recebeu a recompensa dele. Lembra que Jesus falou lá? Esses já receberam a recompensa dele diante dos homens, porque eu jejuo, porque eu oro na frente de todo mundo, porque eu faço aquilo. Esse é o farisaísmo. Então as pessoas, elas gostam de ser vistas, e a obra da lei era todas exteriores. O batismo de João era exterior ou interior? Exterior, era a lei. João Batista foi o último profeta da lei, ou ele foi o primeiro profeta da graça? Ele foi o último profeta da lei. Então, o batismo de João, se ele era da lei, o batismo era da graça ou era da lei? Era da lei. Então, em qual batismo nós fomos batizados? No batismo da cruz. No batismo do sangue. É esse que João Batista queria ser batizado. E Jesus veio para cumprir. Jesus, não tendo pecado, ele se batizou no meu e no seu lugar, me substituindo e te substituindo, porque o batismo de João das Águas eram sombras do que haveria, ele apontava para a cruz. Porque Jesus foi batizado? Porque ele queria ser lavado como o cordeiro era lavado no templo. E João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, ou o pecado continua? Ele tirou o pecado do mundo. Tirou como?
através do sangue, nos declarando inocente a partir da cruz em diante. Por isso que o novo pacto começa a partir da cruz. Olha o que o verso 3 fala. Pois que diz as Escrituras? O que diz a lei lá atrás, o Velho Testamento? A Torá. O que diz? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado. Creu. Sabe qual é a maior dificuldade de um religioso? A maior dificuldade de um homem que não conhece a verdade do Evangelho do Novo Pacto é crer que Deus já impôs justiça nele sem obras, sem óleo, sem água, sem nada que possa adulterar a obra perfeita da cruz. E é interessante que as pessoas não despertam porque elas estão enfeitiçadas, como Paulo diz lá em Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Recebestes a palavra da fé, foi mediante as obras? Recebestes o evangelho mediante as obras ou mediante a palavra da fé? Entenda, nós temos que ser libertos desse sistema de governo de mentalidade. A nossa geografia muda quando nós colocamos o nosso coração no novo pacto, nesse Cristo crucificado e ressuscitado. Então, Paulo fala que nós fomos batizados nele. Romanos 6,3. Tantos outros versos que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o batismo. Olha só, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado, versículo 4, está aí em cima, aqui, ó. Aqui. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você faz qualquer coisa, irmão, você está debaixo de dívida, você está pagando dívida. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, não obra do Calvário, quando você olha para a cruz, e você olha para aquela cruz, você fala assim, Deus, eu entendi, isso já é arrependimento, é o ministério da reconciliação. Você não tem que pregar o ministério do arrependimento, é o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Voltar os seus olhos para a cruz. O evangelho é cristocêntrico, ele é cruz. Por isso que Paulo fala que ele anuncia Cristo crucificado e ressuscitado. A partir dali para frente ele começa a anunciar. Olha, a sua fé eles praticam. Não praticam o quê? A lei. Versículo 6. Assim também Davi declara. Opa, por que ele fala de Davi? Porque ele está falando àqueles judeus. Bem-aventurado, eu falei, feliz. Lembra que agora nesse novo pacto, você está como Adão, feliz, inocentado, perfeito, santo, justo. Você está agora diante de um novo pacto, de uma nova aliança. É assim que Deus te vê. É assim que Deus tem. Você tem que se olhar. Porque assim como o homem se olha, assim ele é. Então, assim também Davi declara o quê? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem obras. Sem obras. Dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Maldades são perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Isso Davi declara antes da cruz, como uma voz profética, como um salmo profético daquilo que ia acontecer. Bem-aventurados somos nós hoje. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa o pecado, e hoje Deus não imputa pecado nem em mim, nem em você, e naqueles que creem. O que tem que fazer agora? Creia.
Eu tenho que pagar o preço, tenho que subir para o monte, tenho que passar a hora, tenho que descer a água, eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer jejum, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ficar. Nada. Creia somente. E é interessante, olha aí, o estado do homem debaixo da lei do pecado. Paulo mostra aqui que debaixo da lei do pecado, o homem vivia. Olha o que diz em Romanos 3,20. Está aqui, né? Sempre estou errando aqui, ó. Aqui em cima na tela. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Dele quem? Já está em letra maiúscula ali. Do Senhor. Pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E ele continua: eu não conheceria o pecado se não tivesse a lei. Não cobiçarás, não matarás. Então o pecado, ele pegando pegando essa legalidade, né? Vamos dizer assim, pela lei, ele condenava o homem. Então entenda. Por isso, nenhuma carne, nenhuma é quantas? Nenhuma, será justificada diante dele. Dele quem? Do Senhor Jesus, pelas obras da lei. Então, olha o que diz em Romanos 1, que nós falamos lá no slide anterior, que estava uma passagem marcada. Romanos 1, 28 a 32, que é um texto que fala o homem debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo de condenação e de juízo. Essa é a mentalidade de um homem que não nasceu de novo, de um homem que não entendeu o poder do Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, não é a água, não é o óleo, não é o sal, não é o lenço, não é nada daquilo, não é objeto, não é nada do que o homem possa fazer. É o poder de Deus. O Evangelho é o Cristo manifestado. É o Cristo crucificado e ressuscitado. O Evangelho são boas notícias. Ele morreu no meu lugar. Se ele morreu, morremos com ele. E se ele ressuscitou, ressuscitamos também com ele. Esse é o Evangelho. Olha o que diz. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. O que eles fizeram, irmão? O que a religião faz? Eles desprezam o conhecimento de Deus. E ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deviam? Não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Na lei, amado, era injusta. Você podia cumprir toda a lei. Toda. Quando você errava numa, condenação. Por isso se manifestou a justiça de Deus, se manifesta no Evangelho. Maldade, depravação, estão cheios de inveja. Não era assim os fariseus? Homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros. Lembra lá que Paulo falou, eles vêm espiar a nossa liberdade. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor à família, implacáveis, embora conheçam, ele não está falando isso aqui de qualquer pessoa, irmão. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas o que eles fazem? Olha o que a religião te faz fazer, mas também aprovam aqueles que as praticam. Faz, irmão, continua aí. Continua. As obras da lei, tem que sacrificar mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que... É isso que eles vivem, irmão. Estão sempre tribulados, sempre correndo atrás de um prejuízo, sempre buscando uma justificação por meio de obras humanas, uma vigília, algo que possa falar que estão em religiosidade, estão em santidade, estão buscando essa santidade. Olha o que diz aí. Opa! Perdoa-me aí, apertei aqui o botão, tudo na mão, tudo ao vivo, ok? Essa segunda parte,
Vamos iniciar agora, irmão, a terceira parte. Respira aí, ok? Você que chegou agora, quero mandar um abraço para as pessoas que estão aqui. Você que chegou agora aí, estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, vamos iniciar a nossa... Ainda bem que está minha Bíblia aqui, ok? Minha Bíblia está aqui. Apareceu ela aqui já marcadinha, grifadinha. Está aqui, bem bonitinha. Ok? Eu estou olhando para baixo aqui, então tenha paciência aí, porque eu estou lendo também, né, os textos. Entenda, você foi declarado livre, você foi declarado justificado, não por meio de campanha, não por meio de obras, não por meio do dízimo, não por meio de nada. Dízimo é Malaquias, é a velha aliança. Mesmo que for lá, o cara falar, mas Abraão, eu dízimo uma vez, ele nunca colocou isso como lei, como regra, como conduta, e nem ministrou isso a Isaac. Entenda, isso daí, quando Deus chama Abraão e Abraão já era rico, Abraão já era bem sucedido, ele deu o dízimo num despojo dele, de guerra. Entenda, não há uma doutrina de Abraão para trazer o dízimo, na verdade, pior. Em Hebreus 7 diz que mudando o sacerdote, muda-se também a lei. Hebreus 7, acredito que é 18, fala lá referente a isso, ok? Então, entenda, essa mentalidade de pecado, vamos iniciar essa segunda parte agora. Fizemos uma introdução, fizemos a primeira parte, a terceira parte agora. Sejam bem-vindos. Estou com a mesma roupa, vamos gravar esse vídeo em 3 partes. Vamos para a terceira parte agora e final. Quero correr aqui, ok? Sejam bem-vindos. Você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook, né? Curta, dê o seu like, dislike, ok? Divulgue. Você é livre, livre. Vamos entrar agora nessa terceira parte, falando daquilo que eu falei, que eu tinha já citado no verso anterior sobre até mesmo as oblações, que são os batismos, que isso já era uma prática do judaísmo. João Batista não inventou o batismo, né? João Batista, ele só trouxe para fora do templo o batismo para poder receber o autor da vida, para poder lavar o cordeiro de Deus e poder então ter esse entendimento, todos aqueles que estavam debaixo da lei, trazer uma nova consciência, porque a água trazia essas ordenanças exteriores. Então, vamos ler isso aqui, ok? Então, é interessante dizer que o pecado, que o sistema, que é um sistema de governo, é uma mentalidade, né? Cristo nos libertou desse sistema de mentalidade pecaminosa, nos transportou do império das trevas, do império do pecado, para o reino do seu amor. Ele já nos transportou, o verbo lá nos transportou. Se ele já nos transportou, é porque ele já fez a obra. Se você entender isso, você vai viver em novidade de vida. E é assim que Jesus quer que você viva, em novidade de vida. Ok?